galera, estamos aqui. Agora ela vai falar nossas redes sociais. Animado ele, gente, se não falar galera. Se você ainda não conhece as nossas redes sociais, já quero te pedir para ir lá seguir a gente. Sou Neway e @Ministério da Família IBA. Se ainda não se inscreveu em nosso canal Atitude TV, vai lá que você fica por dentro de tudo que acontece em nossa igreja, no mundo, né? No mundo, isso aí. Mas hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito importante. Recomeço. Quem são os nossos convidados? Bom, eu tenho aqui um grande homem, servo de Deus, profeta. Amém. Elias Melo, militar da Ativa, futuro comandante da Marinha, Eita! motivador, engajador Encorajador. e intercessor. É isso que a nossa Marinha do Brasil precisa. Intercessor. Que é marido da fundadora da Geração Reborn, ministra da palavra, ministra de louvor, e você já deve ter ouvido falar muito da Jennifer Costa. Sejam muito bem-vindos ao New Waycast. Muito feliz de estar aqui. Hoje a gravação vai dar certo, Em nome né? de Jesus, Aleluia. gente. Da outra vez estava tão legal, né? Aí não deu certo a É gravação. tanto poder que tombou, não foi, amiga? Prazer estar aqui, uma honra estar aqui com vocês. Do New Way, vai ser benção esse bate-papo. Não vai? Amém. Obrigado. A gente conhece muito a Jennifer, né? Uma Ih, influenciadora. das antigas. Uma influenciadora da vida real, né? Tem algo que você é real, né? Não é, Elias? Sem Amém, dúvida. amém. É autêntica, eu conheço de perto ali. Mas a gente quer conhecer o Elias, da Sim. Jennifer. E lá no quartel, o Moita. É o Moita. É? Moita. Fica Mas- só ali quietinho. Mas ninguém Fala. demais faz tudo. É isso aí. Fala, Elias. Quem é o Elias até ser o Elias da Jennifer? Algumas coisas aconteceram. Prazer estar aqui, como eu falei. Bom, eu e Jennifer, a gente, na verdade, se conhece há muito tempo. Verdade. É verdade nós- que é desde criança que tu conhece desde ela? criança. De cabelo enroladinho? Cabelo enroladinho, De óculos, fundo de fundo de garrafa. garrafa. Que isso? Olha isso. Gente, Isso que é revelações amor. aqui. Isso que é ó. amor, né, amiga? Ele já viu, sabe aquele negócio? A minha esposa na planta. Maravilhosa. Anota essa daí. Eu vi que tinha potencial. Ele viu que tinha potencial. Maravilhosa. Eu vi que tinha potencial. Ai, ai. Aí eu investi. Ah, Mas falando sério, nossa história, na verdade, começou na juventude. Eu era líder dos jovens da igreja lá em Bangu. E desde cedo já chamava a Jennifer para pregar. e ela Esse é- já pregava naquela Já época? Pregava. Mas aí, tu chamava ela pra Gente. pregar ou pra dar uns lances? Na verdade, era sem Aqui é nenhuma podcast, intenção. irmão, não é culto, rapaz, não. era sem nenhuma segunda Aham. intenção, acredite. Acredita? Era. Então tá bom, vou confiar. Era Fala, Jeová. Tu já tinha uma certa intenção. Tinha. A segunda sempre é a primeira, não Ah, sim. adianta. É A intencional. segunda intenção sempre é a primeira. Aí, na Ele- verdade, eu convidava Boa. a Jennifer para pregar. E ela ia lá na juventude pregar pra gente. E nessa época, interessante que ela queria cantar, na verdade, né? Eu conheci ela cantora. Ela queria cantar, mas eu só convidava ela para pregar. Gente, que visão, ele tinha de cara, O você. homem recebe a revelação divina e passa para a mulher. É. Do céu. E você pregava de boa? Sim, pregava. Na verdade, eu sempre fui muito apaixonada pela palavra de Deus. Sim. Você sempre Quando- ministrou antes do louvor, sempre, né? Então isso é um diferencial. Sim. Porque eu sempre carreguei a palavra até pro louvor. Quando eu não só cantava, eu sempre trazia a Bíblia, sempre trazia alguma ministração dentro do Sim, é louvor. verdade. Porque quando Deus ele me chamou, lá na minha adolescência, Deus foi muito enfático. Quando eu tive meu primeiro encontro com Deus, Deus falou, ame a minha palavra. Então, eu levava a Bíblia para todo lugar que eu ia. Eu levava a Bíblia para a escola, para o intervalo. Então, eu lembro que os primeiros livros que eu li foi Jó, Isaías. Então, eu comecei a ler mesmo sem entender nada. Eu estava ali lendo. Então, isso me ajudou muito. E como eu fui criada numa igreja que dá muita oportunidade, né? Uma Assembleia de Deus, Sim. que vem dar uma saudação. A irmã tá com oportunidade. A aí. irmã tá com oportunidade. Chegou agora na igreja, tá com oportunidade. Então, isso me Muito fez... comum. Isso fez muito com que eu me desenvolvesse. Sim. Então, isso me ajudou. E eu ia para círculo de oração. Gente, vem dar uma saudação. Então, eu já tinha que estar com o textinho pronto, saber o que eu ia dizer. Entendi. Então, isso foi me ajudando a estar sempre preparada. Entendi. E aí o Elias já tinha visto isso em algum momento. É, No mundo ele já espiritual viu. e no mundo... Um outro potencial, né? Ah. E
foi desenvolvendo uma aproximação, na verdade, nesse período. Muito rasa. Por isso que eu falei, eu usei a Podia palavra ser melhor. aproximação, porque a gente não parava efetivamente Ela para queria, conversar ela viu o que ela muito. fala, né? Ela queria já ter Como uma é que coisa tu conseguia convidá-la pra ministrar? A gente só morava na mesma rua, Só simples isso. assim. Aí ela Sim. passava, tu falava, vai, Jenny, pode ir lá. Não era bem Não, assim. aí na verdade eu consegui o Não sei telefone. como que ele conseguiu. Eu consegui o telefone dela, ou o contato por meio da mãe ou do pai. Aí a gente chegava até ela, Combinava, e né? às vezes até outra pessoa entrava em contato. Ah, A gente tá. tinha ideia, porque eu era um dos líderes, era eu e mais um, e alguém entrava em contato e ela ia pregar. Ela pregava nos cultos jovens, pregava até em retiro, né? Como eu falei, Sim. a gente falou aqui da última vez, né? Aham. Ela foi pregar num retiro em 2011, que teoricamente, onde haveria uma aproximação nossa. Sim. Nesse retiro, né? Que você liderou. Exatamente, porque eu estava solteiro, todo mundo falava que nós tínhamos tudo a ver. É, inclusive o meu líder de jovens, né? Chegou pra você e falou isso, né? Foi. O que ele falou? Não Olha, lembro. Não é porque, na verdade, ele só Ele, falou. o Bispo Davi. O próprio Bispo Davi falou, olha, vocês dois têm tudo a ver, seria bom vocês se aproximarem, para se conhecerem. Só que, Sendo que o inimigo, ele também sabe das promessas de Deus, né? Ele sempre aparece. A ex-namorada dele simplesmente apareceu no retiro. Ei, E como se isso não bastasse, ela ainda ficou no meu quarto. Pra me, Isso não é me- de Deus, não, pra gente. ficar assim, ó, de olho em mim. Cada passo que eu dava, ela tava lá em cima de mim. Já Sério. tinha terminado com ele, mas Já. foi lá marcar presença? Foi. E ficar no meu quarto, tem ideia? Gente. mas foi coincidência? ou- Não, Ah. tudo foi intencional. Ela da já parte sabia dela. do interesse do Elias por você? Eu acho que Já. sempre já Sempre sabia, desconfiou? né? Sempre Todo mundo desconfiou. desconfiava, menos a Jennifer, era isso? É, Não, eu percebi o Ah. olhar dele, mas E o que como faltava? tinha essa bendita no meio do caminho, eu sempre deixava quieto. mas isso foi em 2011, como eu falei. 2011, a gente tá em 2024. Que a gente só foi se encontrar e realmente ficar juntos em 2017. 2017. 6 anos, tô fazendo as contas. Ele leu o 6 Salmo anos. 40. Esperei com paciência. 6 Senhor. Mas eu anos tive que ter muita depois. paciência. Porque mesmo depois que eu fui bem intencional com ela, nossa, não dá pra contar o número de tocos, de foras que eu tomei. Como assim? Que isso? Sim! Olha que Você exposição. diz que queria Eu ter encontrado ele insisti. antes. E ela fica falando que queria ter encontrado você antes. É, mas ela me dava Sim, umas mas mãos. na verdade, o que acontece? Isso é até um ponto interessante, porque a gente sempre acha que vai vir de Marte. Um cavalo branco, é Um isso? cavalo branco. E aí eu falava assim, gente, o Elias, conhece há tanto tempo, nada a ver. Agora vai acontecer alguma coisa? Eu achava assim, tipo, nada a ver. E às vezes a gente despreza porque é alguém que a gente já conhece há muito Tá tempo. perto. É alguém que tá perto. Então a gente acha que só pode ser a pessoa de Deus pra minha vida se vir de outra galáxia. Então esse sim vai ser de Deus pra minha vida, porque o que Deus tem pra mim vai vir de longe. Sendo que às vezes tá ali do seu lado e você não valoriza. Então eu fiquei naquele momento, eu falei assim, gente, eu conheço o Elias há muito tempo. Naquela época que tinha tudo pra dar certo, a gente nunca se aproximou. E o Elias, ele sempre foi alheio às redes sociais. Então, na época era Orkut, Facebook. O Elias não tinha nada disso. Porque isso poderia ajudar a Elias, gente tu a não manter um ajudava contato. também, né? Não ajudava nesse Não era aspecto. fácil de achar ele, né? Exatamente. E aí, era aquele encontro, assim, que a gente se encontrava na igreja e várias pessoas cercavam. A gente nunca conseguia sentar e conversar só os Aquela dois. coisa bem de crente, igreja, Bem coisa né? de igreja, Aham. exatamente. Então, a gente nunca teve, de fato, um contato, assim, eu e o Elias. Tá. E depois ele se aproximou de mim, mandou mensagem, que inclusive foi minha mãe que deu o meu contato pra ele. Olha, você Varou. pediu pra sogra, Varou. que não era sogra, né? Um dia ela passando na rua, viu ele e ele falou assim: como é que tá a Jennifer? Ela falou assim: ah, tá bem. Ele manda um beijo pra ela. Ela falou assim: manda você. Manda você. Direta, né? Nossa, Assim. Aí eu Aí falei, você- se a sogra aprova, vou cair dentro. Aí Isso que, aí. aí que eu liguei, mandei a primeira mensagem e... vamos ver aí. Quem sabe? Ah, ela Vamos fez ver. assim? Vamos ver aí. Mas A gente conta da marca. oração, amor. Já tinha tido a oração? Aí, na Já verdade, tinha tido, né? 2016 para 2017, Foi. no Réveillon de 2016 para 2017, eu estava em casa, já tinha ido para a igreja, estávamos a família inteira em casa, e chegou uma hora eu fui para o meu quarto, e no meu quarto fiz uma oração. Eu falei, Senhor Jesus, eu quero uma esposa. E se essa esposa for a Jennifer, eu vou ficar muito feliz.
Que isso, hein, amor? Que ousadia, hein? Ele por isso- falou o meu nome. Por isso que não pode orar junto, viu? Isso que a gente imagina se ele fala. expõe isso na sua frente. É. Olha que constrangedor. Aí você, mas Deus, eu não quero casar com ele. A gente É fala da tipo, importância dos solteiros não orarem juntos, porque oração é intimidade. Gera intimidade. E aí você Sim. pode ser ousado na sua oração. Pode. Muito bom. Sim. E na verdade, quando ele fez essa oração, ele tinha zero contato comigo. Zero Minha contato. mãe não tinha ainda dado meu telefone pra Isso ele. não tinha acontecido. Isso foi você e Deus. Eu Foi e Deus. ele e Deus. Eu e Deus. E aí, nesse ano, Deus abriu as portas pra gente estar juntos, se reencontrar. Ah, Porque ele sempre estava ali. E nós sabemos, né? Minha vida deu uma volta, a vida dele deu uma volta. E acabou que a gente se reencontrou. E aí ele me mandou mensagem. Aí eu falava assim, nada a ver agora. E aí eu falava, vamos Você ver ainda assim aí. não estava convicta tava. que ia ser ele seu marido. Não, nada a ver. Eu conheço já há tanto tempo. Agora vai Mas, ser. gente, por que um amigo não podia ser o namorado, gente? Pois é. E aí... Tava na friend zone. E aí, o que acontece? Aí teve um dia que ele me mandou mensagem. Ah, E aí eu falei assim, gente, eu tô aqui sofrendo. Tô aqui. Tá tão difícil hoje encontrar alguém. Por que eu não vou me permitir conhecer? Sair pra conversar? Porque às vezes a gente também não se permite pra Sim. viver o que Deus tem pra Sim. gente. sim. Ninguém vai te obrigar a nada. Ninguém vai te obrigar a você namorar alguém, você conhecer alguém. Você tem que se permitir conhecer. O anjo do céu não vai descer e dizer... E nem "Filha, precisa ficar, ele." né? Nem precisa ficar. Não precisa, É. exatamente. Não precisa beijar, não precisa... Exato, você vai conhecer Sim. como adulto. Sim. E aí eu falei assim, então vamos sair. Aí a gente saiu. mas o que virou a chave para ela foi... Eu fui intencional na minha oração. Eu já Foi. tinha tentado umas 3 ou 4 vezes com ela, ela tinha negligenciado. Vamos ver aí, aquela coisa, né? Mas aí eu também Tinha fui esquecido intencional esse numa detalhe. mensagem. Eu mandei uma mensagem para ela e falei assim, eu gosto de você e tô orando por você. Aí eu, Joguei a bomba e saí correndo. Direto, hein? Foi homem ali, né? Mas eu gostei. Claro, mas Que a mulher isso fez ela precisa pensar. disso, né? Mas assim, gente... Dessa... Tá, ele foi claro. Então vamos lá. Aham. Então, E agora? sair. E aí, na nossa conversa, ele disse que foi quase uma entrevista. Meu Deus. Conta, Ela era o Elias. Roberto Primeira Justus. Né? conversa. Conta, Elias. Eu O que ela fez Como com é que você? tá? Como é que tá a bendita ex que acabou? Fui perguntando tudo, né? Tá certo. Porque tá certo, a gente tem que perguntar tudo. Esse é o momento de fazer as perguntas certas. Verdade. Eu acho que a gente erra muito lá na frente porque a gente não sabe fazer as perguntas certas no namoro. Então, existem acordos que você precisa fazer no namoro, não é depois que casou. Existem acordos que... qual é o projeto? O que é igreja para você? O que é vida com Deus para você? E muita coisa do Elias eu já sabia. Ele era vizinho dos meus pais, sempre estava ali. E ele sempre foi um bom filho, sempre foi um homem de Deus. Então, muita coisa já estava adiantado, porque eu já sabia dele. Então, eu tive que tratar alguns pontos que eu tinha dúvida. E aí, a gente conversou, foi muito bom. E a partir dali, meu coração se abriu. A partir dali, a gente já ficou juntos, né, amor? Foi. E a gente namorou 8 meses. Foi 8 meses? Em 9 meses. 9 meses. Namoramos, noivamos e casamos. Eita, e aí? A gente que fala que é pouco tempo, muito tempo. Mas quando Então, se conhece, a gente já se conhecia. Tem que levar isso em Isso é consideração. muito subjetivo. A gente As não nossas pode fazer famílias disso já uma se regra, conheciam. Né? Não existe. Então, Quando eles perguntam, né, pra gente, os casais namorados, noivos, quanto Aham. tempo você acha aconselhar? Igual a gente namorou 6 anos. É muito tempo. Por quê? Porque a gente começou com 15, 16, não é a idade de namorar. E eu não queria conhecer a Erika. Eu queria a Pegar, Erika. né? Um menino de 16 anos. 16 Eu não anos. queria conhecer. A gente Quem com 16 anos quer casar? a gente eu não tô pensando em casar começou a com você. namorar Não. com pretensão de casar. Vocês já estavam num outro tempo. Outro Sim, momento da vida. Outro momento. Sim. Né? Então, acho que isso que fez ali ele se posicionar bem firme pra você, que você sabia que dali ia ter que Sim. sair alguma coisa séria, né, Elias? Sim. Sim. Ou terminava o namoro ou terminava em casamento. A gente tem que entender Exatamente. que certas fases da vida, não vou falar que mais velho ou mais novo, mas certas fases da vida a gente precisa ser mais coerente, mais corajoso, mais prudente e não negligenciar alguns sinais. E a gente estava numa fase da vida que a gente precisava ser direto. Ninguém era novinho. Eu já Uhum. tava, sei lá, com os 27, 28 anos, eu acho. Aí. Eu sou 10 anos mais velho que ela. Ela estava com 27. E 38. E eu 37. 37. 38. 28 e 38.
Entendi. Então é um momento pra gente decidir, né? O que a gente Sim, quer da vida. sim. Não dá pra ficar assim, ai, vamos ficar namorando, vamos ficar. Não dá. Não dá. E aí a gente viu a bênção dos nossos pais. Nosso relacionamento foi perfeito, eu digo. O namoro foi muito bom, a gente, né? Quase. Eu lembro de eu e o Elias brigando. A gente tinha um relacionamento muito bom, uma coisa que eu nunca tinha vivido. Falei, gente, isso existe. É possível ter um relacionamento com paz, É com possível. tranquilidade. Então, assim, eu fiquei, meu Deus. Então, os meus padrões eram muito tóxicos. Então, quando eu me relacionei com o Elias, meu Deus, era um nível de relacionamento, assim, Era isso muito que você bom. queria pra sua vida. Era o que eu queria pra minha vida, o que eu precisava. E aí Vocês a são gente bem casou. diferentes, né, Elias? Sim. Amém. É porque eu não tenho aquela ideia romântica que eu tenho que ser perfeito para ela. Eu tenho que ser para ela o marido que ela precisa. A gente tem que ser mais objetivo muitas vezes. Sim, sim. E às vezes eu sei que eu posso ser melhor, posso ser até mais romântico, mas eu tenho consciência de que eu sou o que ela precisa. E É. isso muitas vezes basta. Verdade. Entendeu? É muito bom isso, porque sabe Sim. que algum tempo da minha vida eu comecei a orar por isso, para que eu fosse a esposa que meu marido precisasse que eu fosse. Não é porque a gente sabe das nossas habilidades, a gente sabe dos nossos talentos, mas a gente sabe usar isso em prol do outro. Porque casamento nada mais é do que renúncia, né? Sim. Não dá para achar que, eu quero fazer. Não é. A gente fala que morte é a vida independente, não é? Morte à vida Independente. Morte à vida A independente. vida independente. A gente sempre usa isso. Mas eu acho que um fator bem interessante de vocês dois, que talvez tenha encurtado o tempo de namoro, é porque vocês conversavam muito. Sim, Qual é o grande problema hoje? A comunicação. sim, As pessoas, elas se escondem no namoro, não é? sim. Porque assim, como diz Douglas, namoro é a parte bonita. Você se arruma, se perfuma, vai lá, beija na boca e não fala. É só a melhor versão. Você não é mostra, completo. não é? E Por às isso vezes que não ela te faz- interrogou. Tem perguntas que, como ela Fiz falou, um fez um interrogatório. interrogatório. Mas tem gente que não faz algumas perguntas porque não quer ouvir a resposta. Ah. Então eu não faço a pergunta, eu não toco no assunto e deixo pra lá, porque depois de casar pode ser que melhore. Sim. E a gente ignora muito os sinais, né? Como Sim. eu errei muito na vida sentimental, eu digo que a minha vida sentimental é um livro. Como eu errei muito, os sinais sempre estão ali. E a gente ignora os sinais. Mas sempre vai estar na nossa frente. Por exemplo, a bênção dos meus pais. Eu sempre falo isso. Como é importante a gente saber ouvir os nossos pais. Eles sabem melhor do que eu. Eles conhecem meu temperamento. Eles sabem quem vai se encaixar comigo, quem não vai. Então, eu negligenciei muito isso. Não ter ouvido os meus pais. Sinais que eu via no namoro que não dava certo. E aí você vai levando vai empurrando com a barriga. Achando que vai Então, eu melhorar, acho né? que hoje a gente precisa, é uma frase que eu gosto muito, a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. E ver que não vai dar bom. E não insistir com aquilo. Porque às vezes a gente deixa que aquele momento ali, o conforto que aquele relacionamento gera, os relacionamentos que aquele relacionamento gere, faça com que a gente permaneça ali, mas a gente não está sendo justo com a gente mesmo, a gente não está sendo sincero com a gente mesmo. Quando Deus ele já deu sinais muitas vezes e você está insistindo. Porque eu vou dizer, quando eu namorei o Elias, eu falei, meu Deus, que namoro é esse? Isso existe. É possível você ser feliz. Esse negócio de que um relacionamento que você vive chorando, um relacionamento que te distrata, um relacionamento que você tem que estar sempre se equilibrando, acredite, isso não vai dar bom. Porque se tá assim no namoro, Sim. imagina no casamento. E tudo que não tá bom no namoro, ele intensifica no Sim. casamento. Potencializa até, né? Exatamente. Casamento é transformado. Exatamente. Então, mas eu sou muito grata a Deus pela vida do Elias, porque eu digo que, apesar de todo o processo de cura que a gente vive em Deus, apesar de a gente ter, glória a Deus, a gente tem a palavra, a gente tem a presença, a gente tem hoje tantas ferramentas espirituais para nos curar de feridas do passado, de relacionamentos que não deram certo. Apesar disso, quando eu casei com Elias, eu vi que eu ainda era aquele cachorrinho maltratado. Sabe aquele cachorrinho que tem os vídeos na internet? Você chuta e ele vem. Não, aqueles vídeos, aqueles cachorrinhos que assim, tá com os nó já tudo, tá com os pelos com nó, que ele não deixa ninguém tocar nele, que ele Ferido, late, né? ferido. Sabe? Uhum. E, gente, esses dias, a gente vendo esse vídeo no Reels, tão bonitinho, porque ele tava
ele reagiu quando as pessoas tentaram resgatar para cuidar dele de uma forma extremamente agressiva, todo ferido, com medo de ser maltratado de novo. Então, muitas vezes, a gente está assim na vida sentimental. Você foi tão maltratada, você foi tão ferida, que você fica reativa, você fica com medo. E, às vezes, vem a bênção de Deus para sua vida e você não consegue nem receber, porque você está ainda assim, ferida, com aquela camada de proteção, não deixando ninguém te tocar. E aí, depois mostra, né? Depois que aquele cachorrinho recebe amor, depois que ele recebe cuidado, que ele é podado, sabe? Assim, que ele é tratado, ele fica um cachorrinho saudável, amoroso, grato por tudo que recebeu. E eu, quando eu entrei no casamento, o nosso namoro foi muito bom. Mas quando eu entrei no casamento, eu vi que ainda tinha algumas feridas, que eu ainda tinha algumas áreas que eu era reativa, que eu ainda tinha medo de me machucar de novo, que eu ainda tinha muitas inseguranças dentro de mim, porque afinal, todas as pessoas que eu tinha me relacionado até então, todas me traíram, todas me feriram, todas me machucaram. Então, sem perceber, eu não dei conta da dimensão disso no meu namoro. Mas no nossos primeiros anos de no casamento... dia a dia ali, né? Exato, veio à tona. E aí eu vi o quanto eu ainda estava ferida, o quanto eu tinha medo de perder o Elias. Para você ter ideia, como o nosso relacionamento foi tão bom no namoro, que eu tive uma reação que eu nunca tive na vida. Inclusive, eu tô lembrando aqui falando, que eu tinha até esquecido disso. O Elias ia embora, né? A gente... namorando, ficava junto e depois ele ia embora para casa dele. E nisso me batia um pânico, ao ponto de eu ficar chorando. A despedida? A despedida, com medo dele sofrer um acidente, de eu perder o amor da minha vida, que eu nunca tinha vivido aquilo. Olha o que a insegurança faz, a fragilidade. Sim. Por uma traição anterior, né? Porque assim, pensei assim, agora que eu tô feliz, eu não posso perder isso. Então, você tinha esse medo. Eu tinha um medo dele sofrer um acidente, eu tinha um medo do Elias morrer. Eu tinha um medo, eu chorava. Eu ficava assim... E uma coisa que eu nunca senti na vida, eu sempre fui uma pessoa muito segura, muito confiante. E eu ficava assim, gente, eu nunca senti isso. E isso foi muito real, para você ver como era saudável o nosso relacionamento, no sentido de ter sido algo que eu nunca vivi na vida. Então, eu fiquei com medo de perder mesmo. E aí, isso também veio à tona no casamento, mas veio no sentido mais negativo, que foram as minhas inseguranças, medo de perder ele. O Elias, ele trabalha com muitas mulheres no trabalho dele. Ele viaja, né, Elias? Ele passou muito tempo viajando no início do casamento. Então, veio umas inseguranças, assim, e aí o meu lado feio veio à tona. E eu vi que áreas que eu achava que já estava resolvida, não estavam. E aí foi uma experiência de cura, foi um processo de cura. Como é que era pra você? Eu fui curada, né? Foi através do amor do Elias. Para mim não foi fácil, não. Não foi fácil, não. A gente até compartilhou sobre isso, né? Você estava pagando uma conta que não era sua? Exato, tipo isso. Exato. A gente compartilhou isso e foi uma fase difícil, porque aquela velha história, muitas vezes a gente vive isso com Deus, né? Estou fazendo tudo certo porque a bênção não está chegando. Porque eu estou recebendo algo que eu não esperava se eu estou fazendo tudo certo. E no nosso relacionamento também foi assim. Eu lembro que a gente contou, a gente morando no prédio que a gente mora hoje, tinha aula de futevôlei. Eu falei, amor, legal, tô querendo fazer um esporte, vou jogar futevôlei. Aí ela, é? Aí quando ele fez aquela eu já conhecia. Não gostou, né? É? Aí eu falei, Ah, tá. Aí eu falei, eu vou, você vai? Eu não vou, não. Aí ela dizendo. Aí eu fui pra aula. Deu 5 minutos depois, ela chegou. Tô até imaginando. E aí, assim, ainda rolou um ciúminho lá com uma menina que não tinha nada a ver. Aí eu vi que tinha alguma coisa errada. Entendi. Fiz a aula, chegou no sábado seguinte, de novo, tô indo pra aula. Você vai mesmo? Aí eu falei, mas qual o problema? Aí ela revelou. Eu tive um relacionamento que me abandonava sábado e domingo para ficar jogando futebol o dia inteiro. E eu não queria viver isso de novo. Aí eu falei uma frase. Eu falei, não é justo eu pagar uma conta que não fui eu que passei o cartão de crédito. Eu não vou pagar essa conta. Peguei, troquei de roupa, desci, fui para minha aula de futebol. Brigamos, né? Aquela coisa. E no caminho, o Espírito Santo falou comigo. Ei, você disse sim para ela. E esse teu sim significa, eu vou pagar a conta. Volta e paga a conta. Uau!
Olha a renúncia do casamento, tá vendo? Pô, tá chorando. Pô, Ele se é emociona forte. sempre. Forte. Não tem Na homem mesma pra Olha a isso hora. morte, hoje, não. olha a morte Sim. à vida independente. Na mesma hora eu Papel de voltei, Cristo. na mesma Exato. A hora vida eu pela, voltei, pela igreja. sentei do lado dela no sofá, ela falou, você não vai pra aula? Eu falei, não, vou ficar com você. Uau. A gente sentou e ficou, e a gente se entendeu. E atualmente, às vezes, até ela vai pra aula comigo. Agora já tá resolvido. Porque é alguém curado. Sim. Sim, e eu digo que o amor do Elias por mim me curou. Eu me senti amada como eu nunca fui, sabe? Esse é um dos posicionamentos dele. Então, aquela insegurança foi sumindo, aquela Jennifer insegura foi desaparecendo. E hoje, né, graças a Deus, a gente tem um namoro, um casamento como no namoro, sem problemas. Aqueles problemas que a gente teve no início do casamento, eles foram desaparecendo por causa do amor do Elias. Sim. Ele pagou, de fato, uma conta que não era dele, que ele não fez comigo, uma conta que passaram lá atrás, mas ele se dispôs a pagar o preço naquele momento. E esse amor dele foi me curando. E aí eu fui vendo do caráter do Elias, quem ele é. Que ele não tem nada a ver com o que eu vivi. E eu não posso colocar dentro dele... Sim. Até porque foi uma escolha sua viver um Exato, relacionamento exato. anterior, né? Que não te acrescentou. que- Exato. E aí, esse amor do Elias foi curando o meu coração. E hoje, graças a Deus, a gente tem um casamento super tranquilo, praticamente não tem brigas. Então, hoje eu sei o que é viver em paz, sabe? Ter um relacionamento em paz. Coisa que eu não conhecia. Então, graças a Deus. Por isso que eu digo que ele é uma bênção na minha vida. Como foi pra você, Jennifer, o processo do recomeço? Né? Eu sei que as dores, as falhas, os erros, eles nos trazem aprendizado. Sim, Deus não permite, né? sim. Que a gente passe por situações, mesmo que dolorosas, mas que a gente não entenda que o Senhor está nos ensinando. Você entendia isso ou não? Sim. Você chorava, brigava com Deus, porque você fez tudo tão certinho, né? Você mas namorou, na- casou, tinha um namoro santo. E aí? Mas, na verdade, eu vejo assim, né? Pela minha história. É difícil voltar a mergulhar numa piscina que você já se afogou um dia. Recomeçar isso. É ter coragem de voltar a mergulhar numa piscina que a única lembrança que você tem é que um dia você se afogou nela. E isso, para mim, é recomeçar. E por isso que foi tão desafiador o recomeço com Elias. Eu ainda tinha aqueles traumazinhos. E eu vejo hoje, com mais maturidade, olhando para minha história, naquela época eu não tinha ideia do que ia acontecer. Eu só vi o caos. Eu não conseguia ver nada pro meu amanhã. Mas eu tinha uma promessa. Então, em meio àquele caos terrível que eu vivi, que foi a ruptura de um relacionamento doentio, enfim, eu falava, Deus, o Senhor disse que eu ia ter uma família. Desde os meus 13 anos, o Senhor fala que eu teria a minha família. Desde os meus 13 anos, o Senhor fala que eu teria meus filhos. E eu vejo hoje tudo desmoronando. E nos piores momentos da minha vida, eu me agarrei à promessa, que era tudo o que eu tinha. Sabe quando não sobra mais nada? Não sobrou mais nada. Eu só tinha uma promessa. E eu falava, Deus, eu vou me agarrar a essa promessa. Que o Senhor tem uma família para me dar. O Senhor tem uma família para me entregar. Então, eu me agarrei à promessa, segurei firme. E hoje, olhando, eu vejo que Deus... A gente não consegue entender. A Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu digo que até o pior dia da minha vida, Deus usou para que hoje, através, talvez, da minha história, outras pessoas não tenham que passar pelo que eu passei. Para que Deus permite a gente passar por caminhos de dor, não é para que isso se torne um modelo. Muito pelo contrário. Para quebrar um padrão na vida de alguém. Para que alguém possa olhar para a minha história e dizer, não vou viver o que ela viveu. Eu digo muito isso. Jacó. O que ele sofreu? Ele tinha problema com o nome. Ele foi para o Vale de Jaboque lutar com um anjo para ter o seu nome transformado. Uma das coisas que o anjo perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Não se chamará mais Jacó, mas agora Israel. Quando ele tem os seus filhos de Raquel, ela tem Benjamim. No momento do parto, da dor, as mulheres eram responsáveis de dar nome aos filhos. O que ela dá o nome? Benoni. Filho da minha dor. Ela dá um decreto ali. E ele já tinha problema com o quê? Com o nome. O pai tinha problema com o nome. E o texto bíblico vai dizer assim, o pai intervém.
Olha isso. Olha que lindo. E diz, não se chamará Benoni, se chamará Benjamim. O que eu aprendo com isso? Benjamim significa filho da minha destra, filho da promessa, filho escolhido. Olha como Deus mudou. Porque as dores que eu passei é para quebrar decretos para a próxima geração. As dores que eu enfrentei é para dizer para a próxima geração, você não tem que enfrentar o mesmo que eu enfrentei. Você não tem que carregar um Jacó. Você não tem que carregar um título. Você não tem que carregar esse nome. Não, você vai se chamar Benjamim. Você vai ser filho bendito. Você não vai ter que passar o que eu passei. Existem dores que Deus permite a gente passar, para que outros não tenham que passar a mesma dor que a gente viveu. Amém. Sabe? E eu vejo isso na minha vida. Certas coisas que a gente passa nessa caminhada, ela pregando hoje no Brasil inteiro, é lindo quando eu sou abordado por algumas mulheres, Sim. filhas de pastores, que infelizmente tiveram problemas no casamento e Sofreram, né? acabou chegando a um divórcio. Sim. E as mulheres olham para a Jennifer com esperança, porque muitas vezes a religião fala para você, acabou. Mas Cristo, ele vem com uma boa mão, uma mão bendita e fala, olha, não, a aprovação da sua fé vai gerar em você uma perseverança. Amém. E, nossa, como a gente vê pessoas transformadas porque tem esperança no que ela viveu. Sim. Então, hoje a gente consegue viver isso e pra gente é muito edificante. Sim. E eu lembro que uma das coisas que o inimigo falou pra mim na época que eu tava vivendo um caos, eu me lembro nitidamente. Eu tava na janela e o ex, né, que eu vivi essa história toda, chegou na janela e falou assim, seu ministério acabou. A partir de agora você é uma divorciada. Você não sobe mais no altar pra cantar. Você não prega. Acabou pra você. Você ouviu isso? Ouvi. Eu chorava. Eu falava, meu Deus, o que vai ser de mim? Porque eu achava assim, divorciou, acabou a vida da pessoa. E, na verdade, foi algo que eu tive que aprender. Que, para Deus, sempre há um recomeço. E Deus, ele não coloca todo mundo dentro do mesmo pacote. Cada um tem uma história. Eu não posso pegar todo mundo que viveu uma ruptura e colocar dentro de um pacote. Cada um vai ter uma história. Cada um tem uma história que desencadeou isso. Então, o que a gente faz? A gente julga todo mundo pelo mesmo título. Sem a gente verificar o que levou a isso. Sendo que o que eu amo em Deus é que a minha pior história, o que eu poderia ter vergonha, e eu poderia esconder, Érica, que eu nunca tive filhos. Facilmente. Ninguém ia saber. Ninguém nem sabia. Durou Mas muito Deus, ele falou pra mim o seguinte, durou muito pouco, foi um casamento muito rápido. Deus falou pra mim, não tenha sua vida por preciosa. Porque se eu tenho a minha vida por preciosa, eu não preciso me expor às críticas. Eu não preciso expor o meu passado, eu não preciso expor isso. Mas Deus falou inúmeras formas, inclusive através de Elias. Porque o Elias seria a primeira pessoa que poderia dizer assim, não toque mais nesse assunto. Não quero que as pessoas saibam que você viveu isso. E ele foi o principal a dizer pra eu falar. Eu ia te perguntar isso, Elias. Como que é pra você, né, saber que a história dela vem à tona, edifica, abençoa, mas traz uma exposição pra você e pra ela? Sim. E pra você isso nunca foi problema? Nenhum. Eu sou pecador. Jesus olha para mim, olha para o meu passado? Não. Ele só fala para mim, recomeça. Todo dia tem misericórdia. Amém. Todo dia tem graça. Todo dia, cada manhã. Porque eu não seria isso para ela. Sim. E ele falou pra mim... Ele só chora, tá vendo? Ele tá mudo e chora. Ele é muito mais emotivo, tá? E ele falou pra mim, amor, as mulheres precisam saber sua história. Sim. Aí ele te incentivou. Ele me incentivou. As mulheres precisam saber sua história. E ele acompanhou todo o processo. Ele sabia que eu não queria falar. Ele sabia que eu não queria dizer. E ele viu que Deus estava me levando a esse lugar. Sim. A ponto de eu pegar meu telefone e ligar pra Bia. Bia, olha só, a esposa do nosso pastor, pra quem não sabe. Sim. Deus estava falando o que é pra eu contar. Deus já falou isso, Deus já falou desse jeito, Deus já falou desse jeito. Meu marido já me liberou, sendo que eu não estou conseguindo, eu quero conversar com você, eu quero saber se vocês me autorizam a contar. Porque o pastor Josué e a Bianca acompanharam todo o processo. E ela falou assim, conta. Então, se Deus está direcionando, só cuidado para você não expor o outro lado, exponha mais o seu lado. Ela me deu umas orientações que foram muito importantes. E eu entendi que Deus estava falando, era para falar. E aí, a gente fez o primeiro culto do Geração Reborn e eu contei o meu testemunho.
Eu tentei montar, pensa, uma pessoa que tentou montar um esboço, pregar uma palavra, eu não conseguia. E Deus vai contar seu testemunho, vai contar seu testemunho. Enfim, contei meu testemunho, subi no YouTube. Eu tinha pouquíssimos seguidores, eu não tinha nem 1000 inscritos no meu YouTube. Sei lá, tinha 300, eu acho. Subi e deixei, esqueci. Daqui um tempo, a menina que me ajuda nas minhas mídias sociais falou assim, Jennifer, você viu? Porque uma coisa é crescer no Instagram, outra coisa é crescer no YouTube. O YouTube é uma ferramenta muito difícil de crescer. Não parece não, mas é muito difícil. E assim, era uma coisa que eu nem tinha pretensão. Eu falei, isso aqui eu não vou crescer tão cedo, enfim. Mas eu ia fazendo a minha parte, subindo meus vídeos lá. Aí ela falou assim, seu vídeo viralizou. Já tá com, sei lá, já tava quase 50 mil visualizações. Era muita coisa para um canal que não tinha nada. Hoje ainda é muita coisa, gente. Exatamente. E aí o meu vídeo foi crescendo, crescendo. E aí foi muito forte, assim, o que eu ouvi de Deus. O lugar da minha maior dor e da minha maior vergonha, Deus transformou em um testemunho poderoso para reconstruir outras mulheres. E os testemunhos, quando você vai lá ver, mulheres que estavam assim, sem saber para onde ir. Até hoje eu recebo inúmeros testemunhos do que Deus fez através desse vídeo. Meninas como eu, que fez tudo certo e deu tudo errado. Meninas como eu, nascida na igreja, que casou com lobo. Meninas como eu, que não ouviram a voz dos seus pais. Então, assim, eu nunca imaginei que Deus ia usar a pior história da minha vida para glorificar o nome dele. E através da minha pior história, tantas mulheres terem esperança de sonhar de novo. Tantas mulheres acreditarem que elas podem viver de novo. Porque a verdade é que hoje eu entendo o seguinte, minha mensagem é para mulheres quebradas. Minhas mensagens para mulheres que viveram histórias difíceis na sua vida. A minha pregação hoje não é para aquela pessoa que teve a vida perfeitinha, que foi tudo lindo, que tudo que sonhou conquistou, que teve a vida perfeita. Não, são mulheres que passou anos chorando porque não gerava, são mulheres que tiveram rupturas na sua vida emocional, mulheres que o filho está fora dos caminhos, mulheres normais, mulheres que têm, porque o Senhor não despreza elas. E se a gente olhar para as mulheres da Bíblia, olha a história delas. Ruth, uma moabita, uma estrangeira. Raabe, uma prostituta. Esté, órfã de mãe e de pai. Teve história difícil? Teve história fácil? Vamos olhar para a mulher eu sempre confundo. A mulher samaritana. Teve 5 maridos e o 6º que ela estava não era dela. Fala para mim. Se Deus olhasse para... Se os homens olhassem para mim, para minha história, não me escolheriam. Sim. Mas o Senhor olhou para essas improváveis, assim como olhou para mim e disse, eu vou fazer de você uma avivalista. Eu vou usar dos lugares que você foi quebrado e você viu a minha misericórdia para você levantar um exército com você. Porque quando a gente se levanta, a gente nunca se levanta sozinho. Quando uma mulher se levanta, ela levanta uma casa. Quando uma mulher se levanta, ela levanta um casamento. Quando uma mulher se levanta e decide superar o lugar que um dia foi dor, ela traz um rastro da glória de Deus. Amém. E eu vejo que Deus foi fazendo isso na minha vida. No lugar que mais doeu, ele falou assim, eu vou usar para minha glória. É aí que eu vou glorificar meu nome. E a partir daí, quem diria que a partir de um testemunho desse, Deus me levantaria para ser pregadora da palavra? Improvável. Um varão profeta, né? Visionário, né? Visionário, já profetizava isso. Desde jovem. Palavra. Vem aqui ministrar a palavra aqui Não com é? jovens. E ela querendo cantar. Isso foi uma coisa interessante também que aconteceu. Porque até quando eu me aproximei dela aqui de novo, aqui na IBA, ela queria Continuava cantar, querendo cantar. queria gravar. E chegou um dia que, dentre as coisas, às vezes que a gente não entra num acordo, falei para ela, olha, você quer cantar, mas você não é uma cantora que de vez em quando prega. Você é uma pregadora que canta. Então foi através da palavra dele que você entendeu Sim. o seu chamado. E não gostou quando eu falei. Ela Não falou, gostou? não, eu nasci pra cantar. Deus me chamou como levita, Deus me chamou pra cantar. Aí uma outra amiga, a Ellen, repetiu, sem a gente conversar nada, nem liguei, nem mandei o zap. Ela foi e falou a mesma coisa pra ela. Falou. E, na verdade, eu digo que são as fases de expulsão, né? O Tiago Brunet, que dizem que ele fala sobre isso. Mas eu gosto dessa frase no sentido de que tem momentos que Deus ele tira a gente daquele nível. E ele vai expulsar você. E ele usa todos... Sabe aquele momento que Deus vai usando pessoas assim, que não se comunicaram, mas falam a mesma coisa para você? Sim. É Deus te apontando para um novo caminho.
Eu lembro que eu fui atender um cliente, ele era baterista. E ele falou assim, Jennifer, eu posso falar uma coisa que eu não... Ele era baterista da minha banda, quando eu ia cantar, ele ia comigo. Posso te contar uma coisa que eu nunca falei pra você? Jennifer, seu Instagram não tem nada a ver com você. Quem olha seu Instagram, você parece uma blogueirinha de viagem, uma blogueirinha de look do dia. Mas eu que saio pra ministrar com você e vejo Deus te usando, seu Instagram não tem nada a ver com você. Aí me deu um chacoalhar. Aí eu falei, ixi. Aí daqui a pouco foi a Ellen. Jennifer, você não foi chamada pra cantar. E sabe assim, tudo dá errado. E eu me lembro que uma das coisas que foi virada de chave, eu já até agradeci ao pastor Felipe por isso, foi porque teve uma fase que ele me colocou na geladeira. Eu olhava a escala, eu não tava na escala. Um mês fora da escala. Aquilo doía dentro de mim. Que eu falava assim, gente, por que ele não me escala? Por que ele me coloca pra cantar? E nessa fase, foi a fase que eu falei assim, ai Deus, cansei de lutar com isso. Cansei de lutar, de querer cantar e as portas não se abrem. Foi quando Deus usou essas pessoas e o Elias, principalmente, falou, Jennifer, para de querer cantar. Se entrega para a palavra. Deus te chamou para você pregar. Eu falei assim, ai Deus, eu passei uma fase, a Ellen disse que eu fiquei um tempo sem falar com ela, que foi realmente para mim difícil. Foi como se eu tivesse matado o meu Isaac. Sim. É como se eu tivesse matado aquilo que era o meu sonho, ministrar louvor, cantar. Porque, de fato, quando eu ministro louvor, eu sinto, me entrego de um jeito que é único, que para mim é único. Sim. E eu queria viver aquilo. Todo mundo via o quanto você era adoradora ali, né? Exatamente. Louvando. E aí, sendo que eu digo que os nossos planos não se quando a gente quer viver os nossos planos, os planos de Deus não se encaixam nos nossos planos. Mas quando a gente vive os planos de Deus, que são maiores, Ele é tão bom e misericordioso que ainda permite que os nossos sonhos se encaixem nos planos dele. Tem ideia? Uhum. E aí, quando eu falei assim, tá bom, Deus, eu não vou cantar mais, vou me entregar para a palavra. E aí eu comecei um videozinho no Instagram, de 1 minuto. Todos os dias eu dava uma palavra. Né? Todos os dias eu dava uma palavra no YouTube. E aí o negócio, Deus... Eu sempre digo uma coisa, a gente não... Eu falei isso da outra vez, que até a menina falou, a Thay. A gente não precisa se preocupar com a grandeza, com o crescimento do nosso ministério, mas com a profundidade dele. Deus, ele falou assim, seja de verdade. Seja a sua essência. Sim. E aí eu comecei fazendo, e Deus, ele foi dando o crescimento. Então, Deus, ele deu o crescimento para o meu ministério. Mas eu passei por essa fase de transição. E hoje, toda vez que eu prego, eu canto. Olha aí, como Deus é bom, Deus né, encaixou, gente? Você leva uma pregadora cantora para sua igreja, para o seu ministério. Eu canto no final, às vezes canto no início. E tem feito, né, um movimento, um rebuliço aí, né, Elias? No Brasil e fora do Brasil, né? Sim, glória a Deus. Coisa linda ver o que Deus faz. Sim. Que foi, amor? Elias. Ele tá tão cansativo. Tá reflexivo, tá reflexivo. É que eu analiso algumas coisas que vocês falaram, eu vou usar. Sim. Vai perguntar. Às vezes eu nem uso o nome, mas vocês vão saber que são de vocês. Como eu já uso a pagar a conta, nunca falei que era o Elias, agora já falou aqui, agora o pessoal que assistir vai saber. Vai saber. Quem foi ministrado quando eu falei isso, por quê? Quando o cara vai casar com a mulher, ou a mulher vai casar com um cara, com um homem, né? Existem contas a pagar e que às vezes a pessoa não quer. Sim. Independente do passado, não estou falando de passado, porque existem características no outro que nos ferem. Eu pergunto, você está disposto a viver isso para o resto da vida? Se aquela pessoa fala, tá legal, não importa se vai incomodar A, B ou C, porque tem pessoas que querem se meter no seu relacionamento e falar, nossa, olha como é que ela faz com ele, olha como é que ele faz com ela. Sim. E aí, meu irmão, ela decidiu pagar essa conta. Ele decidiu pagar essa conta e o problema é dele, está tudo tranquilo. Exato. Porque assim, se a Érica faz alguma coisa que te fere, não quer dizer que vai me ferir. Uhum. Para mim é tranquilão. Eu consigo... Para mim não fez diferença. Tem coisas que ela vai fazer que vai me ferir. E eu tenho que saber se eu vou aguentar. Sim. Se eu aguento, tá bom. O que ela faz que me fere, que eu não aguento, tem que conversar. Tem que resolver. Pô, não faz porque tá doendo. Sim. Entendeu? E é isso que as pessoas não têm maturidade quando eu falo. Não pergunta e não fala com medo de ter uma resposta no namoro. E se para deixar para o casamento, talvez não tenha maturidade para resolver. Sim. Tá? Bem, diante disso, estão preparados para aquele momento? Tá, Elias? Já tá acabando já? Já. Todo mundo falou isso hoje, né? Já gente, foi muito rápido. Já o terceiro, foi muito rápido. Mas eis que Passou. vai entrar a pergunta bomba da caixa.
Tá fazendo falta aqui, né? Foi liberada hoje. Eu bem que pedi pro boys. Então vamos lá, gente. Chegou aqui a nossa pergunta. Ah, não é uma pergunta bomba. Não? Não, hoje foi suave aqui, gente. Ó, tá aqui a pergunta, tá? Que chegou. É de verdade, ficam perguntando se a gente inventa. Mas a pergunta é direcionada pro Elias. Eita. Eita. aí, ó. Ah, porque a Jenny fala muito. É, a gente quer ouvir mais o quietinha, Ó, Elias. vocês já viram que eu falei que o cara era profeta, viu? No início da apresentação. Aí depois ele profetiza que a irmã é pregadora. Verdade. Tem que Exato, perguntar pro é profeta. profeta. Então pergunta pro profeta aí. O Douglas vai ter... Não. Elias, como ter a esposa e não a influenciadora / pregadora da palavra em casa? Como ter? É. Na verdade, assim, eu nunca encaro ela dentro de casa como uma pregadora, não encaro ela como uma influenciadora. Para mim, dentro de casa, ela é Jennifer. Ela é minha esposa e a gente tem uma ótima sintonia. E isso não é Não difícil. é nenhum problema pra Não, você, nenhum tabu? porque- Não, de maneira nenhuma. Não. De maneira nenhuma. É muito Casou com a simples. Jennifer, né? Desde o início eu já sabia que ela era a Jennifer. Então, aleluia. O nome dela é Jennifer, gente. O nome dela Jennifer. Ele também faz piada, Com viu? 2 N's e Y, não é Eu fico isso? sendo reprimido aqui quando eu falo umas bobeiras, então Não, é bom que você também fale. Não foi no Tinder, mas foi no Instagram que eu stalkeei ela. Olha! Com o Elias, Sim. você pode ser a Jennifer, a Jenny do Elias? Pode, Pode. totalmente. Uma coisa que eu amo, assim, no nosso casamento e que eu vejo que muitos casais ainda enfrentam esses problemas, entre eu e Elias não há competição. E, infelizmente, tem muitos casais que eles competem Sim, entre si, sim. né? Quem é melhor, quem tem Sim. mais sucesso. Verdade. E eu vejo que o Elias, ele não compete nada comigo. E não compete e não se ofende, porque a Jennifer tá crescendo, nossa, a Jennifer tá crescendo nas redes sociais. E a gente se percebe uma cobrança. E você prega pro Elias, né? E você também prega? E você também, Muito comum. sabe, é muito normal. Muito E eu comum. falo ali, prega também. Você Sendo era que líder da juventude, Ele era né? líder da juventude, líder de Eu não jovens. sabia. Sendo que, na verdade, ele fala, o seu crescimento é o meu crescimento. Sim. Nós somos um, né? Nós somos um. A Então, unidade, né, do então- casal ali. então isso é muito maduro. Então, Sim. graças a Deus, a gente tem... Eu não vejo o Elias, assim, enciumado porque eu tô crescendo. Enciumado porque... Eu digo porque eu já até vivi namoro, assim, que a pessoa não queria me ver nem cantando no Ministério de Louvor pra eu não Aparecer. Era ele que tinha que ser o líder do louvor na época. Entendi. Isso lá em Natal, que faz muitos Misericórdia. anos. Então, em namoro, Treva. às vezes a gente vê isso. E em casamento se vê também. Então, Sim. graças a Deus, o Elias, ele não compete comigo, ele soma comigo, ele me encoraja. E eu digo que até viajar, quando eu viajo sem o Elias, não é a mesma coisa. Porque eu fico mais à vontade com o Elias do que se eu viajar com uma amiga. Porque com ele eu consigo ser mais eu ainda. Então, eu não tenho que ficar tendo cuidado com nada. Então, Sim. eu posso ser eu, posso... Com as suas vulnerabilidades, Isso. né? Às vezes eu tô cansada, sabe? Às vezes a jornada é muito cansativa. A Jenny fala uma coisa nas pregações dela que é muito do que a gente vive mesmo. Ela fala que Débora, o esposo de Débora era Lapidote. Sim. E Débora significa fogo. E Lapidote significa tocha. E quem eleva a tocha, o fogo é a tocha. A tocha. tocha, a chama, ela Sim, queima na tocha. E que eu seja essa tocha. amém. Ele tocha é o não precisa suporte. aparecer. Sim, Que eu seja Sim. esse suporte. Sim. Isso não me ofende. As pessoas perguntam, você prega? Eu prego. Eu ainda falo brincando, falei, eu não prego nesse nível não, mas prego. Mas não é que eu quero pregar, porque Sim. eu me realizo nela. amém. O papel principal, né, Eu ia falar Douglas, agora, que quando a gente pega um casal para mentorear, para fazer o curso de noivo, o papel principal do homem, se você quer ver se o cara é um homem de Deus, é marido, é aproximar a esposa de Deus. É impulsioná-la, né? E Tu tá aí. tu tá aí, ó. Tá Tá comprovado. com crédito no Amém. céu, mano. Né? Gente. Aí, já vai subir Sim. rapidão. Amém. Que Amém. bênção ter vocês aqui. Muito obrigada por ter compartilhado a história de vocês. Né? A gente conhece muito a história da Jennifer, agora Sim. a gente conheceu a história da Jennifer, do E Elias, Elias. né? E do Elias da Sim. Jennifer. Obrigada, tenho certeza que todo mundo que assistiu a gente foi tremendamente abençoado. Né? Assim Amém. como a gente fala do New Way, que é um novo caminho, muitas pessoas possam, né, ser Viver um alcançadas, novo viver um de novo. Deus. Exatamente, né? Sim.
Obrigada, tá? Amém, Deus abençoe amém. muitíssimo Nada, vocês, prospere, que você cresça, né? Amém. Para que o nome do Senhor seja cada vez mais exaltado e levado às nações. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Qual Uma recado você quer honra. deixar aqui para os casais, né? Ou para os futuros casais que desejam Sim. entrar no casamento? Vai você, amor. Eu Começa. primeiro? Bom, na minha opinião, para que haja um casal bem sedimentado, toda mulher precisa de um homem que tenha responsabilidade. E quando a gente fala homem, é homem, não é um menino. Por isso que tem muitos relacionamentos que não dão certo. Sim. Porque se casam com menino. E um relacionamento ele não dá certo com menino. Deus quer que nós sejamos homens e homens têm responsabilidades. E um relacionamento para que dê certo, até a gente falou aqui, né? A gente precisa fazer um mergulho profundo em pessoas com profundidade. Por isso que tem muita gente quebrando a cara. Porque elas fazem um mergulho profundo em pessoas rasas. E se você está se relacionando com alguém raso, sai fora. Sim. E o meu recado que eu gostaria de deixar é que quando Elias fala sobre a tocha, que lapidote significa isso, eu digo que o ministério de uma mulher ela é respaldada pelo marido. Então, quando a gente quer fluir sem o respaldo e a autoridade do nosso marido, é muito perigoso. Então, se a gente quer fluir no nosso ministério, no chamado que Deus tem para a nossa vida, tenha a preocupação de a sua candeia estar acesa em casa primeiro, antes dela estar acesa do lado de fora. Porque é no ministério do lar que Deus nos prepara para o ministério do altar. Sim. Então, que a gente não despreze esse lugar, porque é no lar que Deus quer começar a levantar muitas mulheres. Deus tem feito esse chamado para as mulheres, mas a gente acha que só vai ser usado quando tiver o microfone na mão, quando tiver no púlpito. Mas é na cozinha, é em casa, é administrando as funções do lar, é você sendo uma boa esposa, é você zelando pelo seu casamento, que você já está vivendo o seu ministério. Então, não despreze isso. Amém! Ó, quero deixar um recado aqui para vocês, tá? 10 verdades que você precisa saber antes de casar. Jennifer e Elias falaram aqui sobre um negócio Arrasou! muito importante. Olha, gente, dica Olha preciosa isso, para a fotinha você. deles, ó. Que vocês encontram aqui na Ai, que livraria da nossa lindos! igreja. Se você quiser adquirir ou de forma online, a gente envia aí para todo o Brasil. A Jenny Todo falou, mundo tem que ler, hein, gente? Antes de casar, leia. Isso aí, isso a Jenny aí. falou aqui sobre ouvir os pais, estar atento aos sinais. E aqui tem uma verdade que fala: abra bem os olhos antes de casar. Muito Usa a bom. lupa, converse, investigue, faça um Investiga. interrogatório, né? Faça aquele interrogatório. Mas depois de casar, fecha Fecha um pouquinho. pouco os olhos, né? Não fica procurando É. coisa onde não tem, Vê porque só o que é senão bom, né? Vamos potencializar. Vamos... potencializa o que é bom. Então aprenda aqui, ó, 10 verdades, tá bom? Sim. Gente, esse foi mais um New Cast. Eu tenho certeza que você foi tremendamente abençoado. Então já pode compartilhar, já pode enviar para quem quer casar, para quem já é casado, né? Para quem precisa recomeçar, compartilha aí e abençoa outras pessoas. Forte abraço, que Deus abençoe. E a gente se vê no próximo New Cast. Tchau, gente. Meu beijo. Tchau. Tchau, tchau. New Cast.